RFI Convida. Quem é? Estamos em Toulouse, no Cine Latino, Festival de Cinema Latino-Americano, e vamos conversar hoje com Lucas Limeira, que trabalha no filme Estranho Caminho, de Guto Parente. Lucas, obrigada pela sua presença aqui. É um prazer estar aqui, Patrícia. Estou gostando muito do festival. Que bom! Eu queria que você me falasse um pouco sobre o seu personagem, o David, no filme Estranho Caminho. Certo. O David, ele é um cineasta, nasceu no Ceará, em Fortaleza, mas vive há 10 anos com a mãe em Lisboa. E na história do filme, no recorte que é contado no filme, ele está voltando para a cidade natal dele para exibir o filme em um festival. O primeiro longa-metragem que ele faz, ele está voltando para a cidade natal dele para exibir. E aí, quando ele volta para essa cidade natal, já entrando um pouquinho na história do filme, né? Acontece, né, a Covid inicia, tem o primeiro fechamento na cidade, os voos são cancelados, o hotel onde ele está hospedado é fechado, e aí ele tem que reencontrar o pai dele, que ele não fala há 10 anos. E aí o filme se desenrola a partir desse reencontro de pai e filho. Lucas, como é que você viveu a Covid? Onde você estava? Como que foi o seu período de Covid? Eu estava em Fortaleza, estava terminando a minha graduação em teatro, eu sou formado em teatro. Então foi um momento assim de muitas adaptações, né? Eu fazia uma faculdade que ela é muito voltada para o corpo, né? Para você estar em movimento. E aí teve essa primeira adaptação de estar estudando teatro através de uma tela, nas videochamadas. Além disso, estar distante da família, né? Não poder visitar a família. Na época eu estava eu não morava só, eu estava com o meu companheiro. Então a gente passou por isso assim juntos. E foi isso. Acho que esse momento no Brasil ele foi bem difícil por causa do governo no momento, né, que era um governo que não estava dando a assistência necessária para a gente passar por essa situação. E artisticamente também foi um momento de reinvenção, assim, porque tudo que a gente estava fazendo artisticamente a gente teve que adaptar para as formas virtuais, né, para as redes sociais, para YouTube. Então foi isso, foi um momento bem de muita tristeza, sim, e de muitas adaptações. A gente teve que se reinventar de muitas formas. E esse seu filme aí? Você não veio pra cá passar um filme, você não disse? Eu disse? É sobre o que esse filme? E o filme fala também da relação de pai e filho. Uhum. Como é que você se preparou para isso? Como é que isso te... qual a importância disso na construção do seu papel? Essa relação de pai e filha ela é uma relação bem pessoal do Guto com o pai dele, né? Ele escreveu o roteiro pensando na relação dele com o pai dele. Ao mesmo tempo, para o brasileiro é uma situação muito similar, assim, né? Gera muita identificação essa relação entre o David e o Geraldo para o público brasileiro. Em outros locais como aqui, as relações, né, elas são outras, assim. Mas por gerar essa identificação, eu me identifiquei muito com o personagem, com a relação de pai e filho, assim. E consegui construir muito a partir da minha própria vivência. Essas formas de encontrar amor, as diferentes formas de amor, né, no jeito das pessoas, nos diferentes jeitos, assim. Às vezes o amor que você demonstra não é o amor com aquele afeto do abraço, do beijo. São outras formas, né? Então eu tive muito essa identificação com o personagem. Além disso, nesse processo de construção, a gente teve uma pessoa muito importante, que foi a nossa preparadora de elenco, que foi a Noa Bonoba. Ela tem um método de preparação de elenco que eu achei muito, muito interessante, que é um método da gente expandir e tornar absurdo coisas que no roteiro são comuns.
Então, uma cena, por exemplo, de chamar pelo pai, por exemplo, né? Ela transformava isso numa grande situação. Então, eu lembro desse processo, dessa preparação dessa cena específica, que eu estava correndo de um lado para o outro da produtora, e chamando, e a situação crescendo. E ela fazia isso justamente para eu ter o macro e conseguir diminuir para a cena, né, do filme. Eu acho que isso gerou muita coisa interessante, assim, para esse estranho caminho que é o filme, né? Algumas estranhezas no filme. E, Lucas, eu queria que você me falasse do seu percurso de ator, como você se tornou ator até chegar a esse papel. Eu me tornei ator porque eu assisti um espetáculo em Fortaleza, que foi O Pequeno Príncipe, do grupo Alumiar Cenas e Cirandas. Foi um passeio da escola, que a escola levou a gente ao teatro. Eu assisti esse espetáculo e eu fiquei completamente apaixonado por tudo que eu vi. Era muito, muito bonito, muito grandioso, muito mágico tudo que estava acontecendo. E depois, quando eu voltei desse espetáculo, eu decidi que eu queria fazer teatro. E na minha escola tinha um curso de teatro. Então eu entrei nesse curso, me matriculei, comecei a fazer as aulas e, para minha surpresa, esse grupo de teatro da escola era o mesmo grupo que tinha apresentado esse espetáculo que eu assisti. E aí ele tinha níveis, assim. O nível que eu estava era um nível básico, que tinha alguns atores, e tinha um outro nível que era mais profissional. Então eu passei 3 anos nesse nível básico do curso. Depois de 3 anos eu fui convidado para o grupo Alumiar. E aí eu iniciei minha carreira como ator nesse curso e nesse grupo, né? Eu tinha 11 anos de idade quando eu entrei no curso. E aí eu fui me especializando nesse grupo. Quando eu tinha 20 anos, fui entrar na graduação em teatro. E quando eu entrei na graduação, era 2017, eu também fui convidado para fazer alguns curtas-metragens. O primeiro que eu fiz foi o Cartuchos de Super Nintendo e Anéis de Saturno, que é do diretor Leon Reis. Eu tinha uma relação muito ruim com a câmera. Eu me sentia um ator de teatro, assim. Eu não vou conseguir me dar bem com a câmera, eu não vou conseguir fazer isso. É um objeto muito grande, eu vou me sentir muito constrangido com aquilo apontado para mim. Mas foi um processo muito legal, acho que eu tive muita sorte também por esse ser o meu primeiro filme. Eu tive uma relação muito boa com o diretor, com o meu colega de elenco, o Felipe. E aí esse filme ele também fez um sucesso, assim, né? Ele circulou em alguns festivais, ganhou prêmios da crítica. Então foi um bom início, assim. E quais os próximos projetos? Atualmente eu estou como professor da rede pública de Fortaleza, então eu estou desenvolvendo projetos assim com os meus alunos, né? Criando artisticamente com eles, e estou iniciando assim um processo de agenciamento. Estou sendo agenciado pela Veredas, uma agência lá do Brasil. E aí a gente está se inserindo assim, né? Fazendo testes, estudando bastante para me desenvolver em outros projetos. Obrigada, Lucas Limeira, que trabalhou no filme Estranho Caminho. Muito obrigado, agradeço a você e ao festival que está me recebendo tão bem aqui.